Boa tarde a todos. Inicialmente, quero me apresentar, meu nome é Sérgio Porto. Eu vim a convite aqui da nossa VoxLex, na pessoa do Dr. Paixão aqui, conversar com os colegas sobre o novo Código de Processo Civil. Mais especificamente, a mim pouco, dentro dos temas variados que aqui estão, trazer o que eu diria é uma visão panorâmica do novo Código que se apresenta e que terá vigor, tudo leva a crer, agora a partir de março de 2016. O dia ainda se tem alguma discussão, porque não se sabe se será 16 ou 17 de março, em razão do ano bissexto. É a primeira discussão sobre o novo Código de Processo Civil. Qual é a data exata da sua publicação face a essa sua característica? Como tudo no direito, então, nós temos duas posições aí sobre o tema, né? Não dizer, não, é um ano a contar, um ano é assim, não, mas o ano é bissexto, então será sábado. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o ano que vem nós teremos um novo código em vigor. Eu me convenci muito, depois de alguns anos de atividade profissional, não só nas atividades que desempenhei como enquanto operador, mas especialmente como professor, que mais do que ter hoje, especialmente, informações sobre eventuais modificações, nós precisamos compreender o que virá. E a partir da compreensão do que virá, eu penso que nós temos condições de interpretar as informações que vamos receber. Então alguém aqui deve ter ouvido falar sobre incidente de resolução de demandas repetitivas. Alguém deve vir falar, ou se é que não falou, alguém falará sobre tutela da evidência. Enfim, essas informações todos nós temos no texto de lei. E evidentemente que com o estudo todos nós temos a capacidade de interpretar isso. Agora, nós só vamos, a meu juízo, compreender adequadamente isso se nós conhecermos os propósitos, os marcos ideológicos da reforma. E o que eu vim fazer aqui hoje com vocês é exatamente tratar sobre alguns marcos ideológicos da reforma que permitirão compreender o novo sistema processual e, por decorrência, me parece, que permitirão a todos nós uma real compreensão e melhor aplicação do novo sistema que aí está. Para isso, eu penso que é indispensável que nós iniciemos a nossa conversa, e eu quero aproveitar, digamos assim, este número assim reduzido, nosso, mas altamente qualificado, para dar um tom de conversa à nossa exposição, e não um tom de palestra, essas coisas assim. Por isso eu queria dizer assim, que, por favor, se qualquer das senhoras ou dos senhores, no curso da exposição, tiver alguma curiosidade, dúvida, indicação, me interrompa sem nenhum constrangimento, para que a gente possa dialogar, porque a partir do nosso diálogo, com certeza, nós vamos conseguir um melhor resultado, um melhor esclarecimento, uma melhor compreensão do que vamos fazer. Pois bem, eu acredito que para que nós possamos bem compreender o que aí está, nós temos que começar, como muitas coisas, no passado. Saber como chegamos a este momento. Porque, ao contrário do que muitos juristas pensam, especialmente os meus parentes do direito processual constitucional, que é esse livro que vocês receberam por cortesia da VoxLex, que contempla o processo constitucional, que é uma novidade no nosso meio,
muitos imaginam que o Estado de Direito nasceu com a Constituição de 88 e tratam o mundo como se ele tivesse, o mundo jurídico, como se ele tivesse iniciado em 1988. Então, nem a nossa compreensão constitucional nasceu em 88 e muito menos o nosso processo civil renascerá agora em 2016. Estou dizendo isso em razão de uma circunstância. Eu tenho um trabalho aqui que eu escrevi sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje. E eu cito um cidadão chamado Julius Hermann von Kirchner. Ele escreveu um livro na década de 60, na Itália, intitulado Sobre o Valor Científico da Jurisprudência. E von Kirchner, Barão von Kirchner, dizia o seguinte quando se referia ao direito: que ciência é esta que a uma simples penada do legislador se derruba uma biblioteca? Dizia ele, o direito não é ciência. Porque basta uma mudança legislativa para que tudo se revele. Eu quero dizer, com todo respeito a essa observação, que não é verdade. Não tem razão von Kirchner. Isso porque todos os sistemas revogados legislativamente permitiram a construção deste momento. E institutos processuais que nasceram, vamos começar, quando nasceu o Brasil, do ponto de vista jurídico, estão presentes hoje. As ideias de lá e as bibliotecas de lá para cá, nas suas ideias absolutamente fundamentais, continuam válidas. Evidentemente, e com adequações para o momento que vivemos. Portanto, eu queria registrar para vocês que desde que a coroa portuguesa veio para o Brasil, ou seja, desde que trouxeram para cá as ordenações como a Ordem Jurídica Nacional, logo depois das ordenações, nós tivemos como primeiro instrumento do direito processual brasileiro o chamado Regulamento 737 de 1850, que foi sucedido, vigorou durante muitos anos, foi sucedido pelos chamados Códigos de Processo Civil Estaduais. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil a ter um Código de Processo Civil Estadual. Os Códigos de Processo Civil Estaduais vigoraram no Brasil até 1939, quando, em 1939, nós editamos um novo Código de Processo Civil, agora com alcance federal, mudando a ideia de que teríamos sistemas processuais estaduais e passamos a ter uma unidade do processo na federação. Depois de 1939, nós editamos o Código de 73, que é esse que está vigente. E agora editamos o de 2015. Estou contando isso não apenas para contestar a afirmação de von Kirchner, mas para dizer assim: o sistema de 2016 mantém institutos fundamentais que nasceram no Regulamento 737 de 1850 e se projetaram ao longo desses códigos que aqui vigoraram, inclusive os estaduais, e estão, sim, muitos repetidos no Código de 16. Portanto, as nossas bibliotecas continuam válidas em muitos termos, entretanto, reclamando adequações, mas jamais, como afirmou o Kirchner, desaparecem. Pois bem, com essa linha e com esse propósito, nós, no Código de 73,
quando ele fez 10 anos, houve um congresso memorável aqui em Porto Alegre, que reuniu os principais processualistas do país. De lá para cá, se começou a questionar já eventuais deficiências do Código de 73. E foi por exemplo, foi em 1983, 10 anos depois da vigência do Código, tão novo, e se introduziu por uma lei específica, por iniciativa do então saudosíssimo professor Ovidio Araújo Batista da Silva, o Instituto da Antecipação da Tutela, que nasceu aqui em Porto Alegre, no Congresso de 83. Embora tenha virado lei um pouquinho depois, mas a proposta foi apresentada neste Congresso. Por que eu estou me referindo a isso? Porque desde 83, nós tentamos adequar as deficiências do Código de 73 às nossas necessidades. E passamos a editar uma série de leis tentando enfrentar o problema que aparentemente era o mais grave que o Código de 73 oferecia, que é a morosidade da prestação jurisdicional. E passamos a editar uma série de leis com o propósito de enfrentar, como eu disse, o engarrafamento, onde a prestação jurisdicional trancava. E desenvolvemos uma reforma processual a conta-gotas. Por quê? Porque nós estávamos traumatizados com a tentativa de edição de um novo Código Civil, que ficou no Congresso Nacional 30 anos, inúmeros anos, para ser editado, que é o Código de 2002 agora. Então, o pessoal que se dedicava ao estudo do processo dizia: nós não podemos fazer um novo código, ele vai ficar 30 anos no Congresso. Nós precisamos enfrentar os problemas com mais urgência. Então, ao invés de nos submetermos ao devido processo legislativo para a criação de um novo código, passamos a editar uma série de leis específicas sobre este ou aquele tema, onde o Instituto da Antecipação da Tutela é apenas um exemplo. A mudança do conceito de sentença é outro exemplo. E assim sucessivamente. Porém, lá pelas tantas, o que nós fizemos com isso? Nós deformamos o sistema que havia no Código de 73 e o transformamos, na verdade, numa consolidação de leis sobre o processo, sem um fio condutor ideológico, que é fundamental no sistema. Diante deste quadro, não nos restou alternativa senão, face à deformação e à colcha de retalhos que virou o Código de 73, ou se quiserem ser otimista, a consolidação de leis que virou o Código de 73, vilipendiando a estrutura ideológica do sistema, resolvemos, porque não tivemos outra opção, enfrentar o devido processo legislativo e criar um novo Código de Processo Civil. A partir disso, o que foi feito? Foi nomeada uma comissão formada por juristas notáveis dos mais diversos cantos do país, não todos que gostariam de participar, é verdade, mas alguns convidados a participar, presidida pelo hoje ministro Luiz Fux, que se encontra no Supremo Tribunal Federal, e tendo na relatoria a nossa queridíssima professora Tereza Arruda Alvim Vanbier, das mulheres mais operosas que eu conheço no plano jurídico. Contribuições notáveis. Pois bem, e com outros tantos participantes. Do Rio Grande do Sul participou o professor Adualdo Furtado Fabrício, que é um grande jurista que temos aqui, ainda que de uma geração, digamos assim, que muitos já se despediram, mas um homem realmente extraordinário. Foi feito o projeto da Comissão de Juristas, que se submeteu ao devido processo legislativo. E, para uma surpresa absolutamente positiva, nós conseguimos, em curto espaço de tempo, 3 anos, eu não contei esse tempo aí, mas estou estimando, mais ou menos 3, 4 anos,
é no novo código, que aí está. Com base nessa breve colocação de natureza absolutamente histórica, este novo código firmou posições. Este novo código enfrentou problemas. Tem problemas? Tem. É perfeito? Não. Mas, na minha visão, ele traz umas propostas absolutamente adequadas às nossas necessidades. E faz uma mudança bastante significativa. E começa a mudar a partir de que premissa? O código atual, que vigorará, se tudo correr bem, até março, ele trabalha em cima de 3 lógicas distintas. Ele trabalha com 3 espécies de processo. Não me refiro a procedimento, refiro-me a processo. Ele trabalha com o processo de conhecimento, que é aquele processo que tem por propósito definir o direito. Ele trabalha com o processo de execução, que é aquele processo que tem por propósito realizar o direito. E ele trabalha com o processo cautelar, que tem por propósito assegurar o direito. Então ele nos oferece os seguintes caminhos: ou eu defino o direito, ou eu realizo o direito, ou eu asseguro o direito. Tanto que o nosso Código de Processo Civil de 73, ele é dividido em 5 livros. Primeiro, processo de conhecimento. Segundo, processo de execução. Terceiro, processo cautelar. Defino o direito, realizo o direito, asseguro o direito. E mais 2 livros, os chamados procedimentos especiais, que são as famosas ações que têm nome, porque as ações, como regra, do plano processual não tem nome, tem conteúdo, mas os especiais têm nome. Ação de despejo, ação de alimento, ação de usucapião, isso tem nome. E o 5º livro, que é das disposições finais e transitórias, que revogava o que tinha que revogar e que mantinha em vigor, colegas, parcela da disciplina do Código de 39. Por exemplo, alguém sabe como se processa a ribada de navio? Bruno, o que é a ribada de navio? O senhor sabe? Nós, gaúchos, chamaríamos de peixado, antigo. Isso é regulado pelo Código de 39, que está em vigor. Né? Então, o Código de 73 tinha essas características. E o que fez agora o novo Código de Processo Civil? Ele revê este conteúdo e ressistematiza a estrutura do processo contemporâneo. Nós não vamos mais trabalhar com uma lógica de 5 livros distintos. Nós vamos trabalhar com uma lógica que envolve 3 livros. Vamos permitir aqui. O primeiro livro, né, que nós vamos trabalhar é a parte geral, que disciplina tudo que diz respeito a todos os processos. Depois nós vamos trabalhar com uma parte especial e depois vamos trabalhar com umas disposições gerais, que é o livro 3. Só que cada livro desses tem lá dentro, ou cada parte dessas, tem seus livros internos e disciplinas internas. A principal mudança estrutural do sistema é que desaparece o livro correspondente ao processo cautelar. Nós não teremos mais um processo cautelar no novo Código de Processo Civil de 2016.
Isso quer dizer que não haverão mais medidas cautelares? Não. A tutela cautelar, que é a possibilidade de assegurar a sobrevida do direito, persiste. Mas não haverá mais um livro autônomo, tal qual o do processo de conhecimento, tal qual o do processo de execução, para tratar da tutela cautelar. Portanto, a principal distinção estrutural é essa. Pois bem, então eu dizia o seguinte: e por que é importante a gente saber que mudou a estrutura? Eu aprendi cedo também que conhecer a estrutura facilita muito a operação. Vejam bem, se eu conheço a estrutura daquilo que vou trabalhar, eu serei muito mais expedito e produtivo na minha atuação. Eu me lembro que muito tempo atrás alguém me disse assim: advogado é índice. Eu fiquei impressionado com essa frase. Até que um dia eu fui fazer, como todos nós na vida, lá pelas tantas eu fui fazer o curso de mestrado. Deve fazer uns 300 anos isso, mais ou menos. E o professor de sociologia jurídica, ele exigia, olha que exercício interessante, que a gente fizesse uma interpretação do livro a partir do sumário. Eu achei que isso não podia dar certo. Depois eu descobri que a gente consegue, com alguma noção, compreender o que está sendo posto a partir do exame de sumários bem feitos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Eu quero dizer assim, conhecer a nova estrutura é muito importante, porque me permite compreender a sua proposta e, 2, me facilita a operação. Então, a primeira coisa que acontece, tal qual eu aprendi lá nos meus tempos de aluno de mestrado, eu acho que todos nós temos que estudar a estrutura do novo código. No mínimo, como tema de casa, ler agora o sumário do código, para ter uma visão panorâmica dele. Por quê? Porque houve, sim, uma ressistematização estrutural do sistema processual. E nós não podemos ser surpreendidos, por exemplo, com a ausência de uma disciplina expressa, de um livro expresso sobre o processo cautelar. Por quê? Porque se nós lermos essa estrutura, nós vamos verificar que a tutela cautelar, que é a possibilidade de propor medidas cautelares, se encontra na primeira parte, inserida lá dentro da parte geral do código. E que não há uma disciplina específica, então não adianta eu folhear o código desesperadamente atrás do processo cautelar, porque ele não existe mais. Mas se eu examinar a sua estrutura, eu vou verificar que está lá, junto com na tutela de urgência, a tutela cautelar. E esses serão os novos fundamentos para que eu busque medidas cautelares. Essa é a minha primeira referência àquilo que eu chamo de vetores do novo Código de Processo Civil, a sua reestruturação sistêmica. A segunda, que eu gostaria de debater com os colegas, e que considero, assim, talvez uma das mais representativas para a compreensão da função do atual processo, é o seu realinhamento cultural. A função cultural do processo mudou. Nós conhecemos as discussões que estabelecem exatamente a ideia de que o processo é um instrumento de realização do direito material. Eu fui formado, grosso modo, a partir desse propósito, dividindo direito material e direito processual. Direito material é o direito objetivo, que regula nossas relações. Eu sou credor, o senhor é devedor, eu tenho direito ao usufruir um imóvel, porque estava na posse dele assim, assado. Relações de direito material.
E que, quando essas relações se tornam controvertidas, eu devo me socorrer de um instrumento, que é o processo, para realizar este direito material, violar, ameaçar. Ao longo da história, que eu há pouco referi aos colegas, nós debatemos a função cultural do processo. Aparentemente, se o saudosíssimo professor Armando Cano, que era professor de filosofia do direito da Universidade Federal durante muitos anos, e que, lamentavelmente, ainda que portador de uma cultura jurídica extraordinária, não deixou nada escrito para ninguém ler, ele costumava, do jeito dele, dizer que certas coisas se constituem em conversa para acalentar bovinos. Traduzindo, ele queria dizer, conversa para boi dormir. Eu quero dizer que compreender a função cultural do processo não é conversa para acalentar bovinos. É, sim, fundamento essencial para a compreensão da função do processo civil contemporâneo. E vou me permitir fazer pequenas referências. Lá no regulamento 737 de 1850, a função do processo era meramente praxista. Vocês já ouviram a expressão praxismo? Já ouviram? O que significa praxismo? Fala comigo. O que é praxismo? Praxe, é o uso da praxe, do costume da... Porque o processo, na primeira fase cultural do processo, é o praxismo, que hoje nos foros se usa pejorativamente para dizer que aquele camarada exclusivamente vinculado a detalhes formais. É um procedimentalista. Está preocupado se eu tenho prazo de 5 dias, de 2 dias, se eu recolhi custas, se eu não recolhi custas. Esta foi a primeira função cultural do processo. Ele foi eminentemente praxista. Então, a primeira fase cultural do processo é o puro praxismo, onde o processo é só procedimento. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, falo com o escrivão, depois pego o elevador, carimbo no 3º andar e devolvo lá na distribuição. Isso que fazia o Código de Processo. Praxismo puro. Regulamento 737 tinha mais ou menos essa ideia. Pois bem, e foi a primeira fase cultural do processo. Tanto que quando vocês escutarem no foro a expressão praxismo, especialmente pelos mais velhos, saibam que ele está diminuindo intelectualmente o que cada um de nós representa. Ele virou uma coisa assim burocrática. Por quê? Porque nos primórdios era assim. Tanto que o pessoal que estuda direito material, quando quer ofender quem estuda direito processual, diz, não, esse é o direito adjetivo. É o praxismo. Direito é o direito material. Bom, em reação à primeira fase cultural do processo, que foi o praxismo, nasceu o processualismo, que é o momento em que o processo afirma sua autonomia frente ao direito material. Existe o processo como ciência, independentemente da existência do direito material. O que importa isso sob o ponto de vista pragmático? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Doutor, qual é o seu nome? Perdoe isso lá. Ferraz. Como? Ferraz. Ferraz. Doutor Ferraz, vou lhe fazer uma pergunta respeitosa. O senhor é casado comigo? Não. E se eu pedisse o divórcio amanhã contra o senhor, é possível? Não. O que tu acha, Bruno? É possível? Não? E o senhor? Como é seu nome? Não, Carlos Henrique. Todos enganados. É possível? Eu posso pedir um divórcio do senhor. Como eu posso pedir, posso querer executar qualquer um dos senhores. Eu não preciso de direito material para postular em juízo. Eu posso pedir um divórcio, o juiz vai dizer, não, o senhor até, hoje não, hoje até ele pensaria, né? Temos novos conceitos, mas ele deixa quem sabe, exatamente. Mas ele vai dizer assim, vai dizer, não, e demonstrem a relação de direito material, que os senhores são casados.
Não tem. Então ele vai julgar extinto o processo. Mas veja bem que ele terá que julgar. Isso significa que o processo tem absoluta autonomia em relação ao direito material. Eu posso promover qualquer demanda, mesmo não sendo titular de qualquer direito material. Isso significa a autonomia do direito processual, que nasce com essa fase cultural, que é o processualismo. Não for assim, nós não saberíamos explicar as ações improcedentes. Quando uma ação é julgada improcedente, o que o juiz está dizendo? Está dizendo, o senhor não tem o direito que disse que tinha. Eu não tenho o direito de pedir o divórcio contra o senhor porque não sou casado. Isso é uma ação improcedente. Então, com essa construção, se passou a admitir a autonomia do direito processual, que é a sua segunda fase cultural. E aí nós temos umas discussões teóricas que envolvem o tipo que teoria foi adotada pelo Código de Processo Civil. Foi o abstrativismo, foi o concretismo, etc. Tem um debate aí que eu não vou fazer, mas registrar o seguinte. A segunda fase cultural do processo é que buscou afirmar o direito processual como ciência autônoma em relação ao direito material. São dois planos distintos. Tanto que um conhecidíssimo processualista nosso, italiano, chamado Enrico Tullio Lippmann, veio para o Brasil na década de 40, fugido do fascismo na Itália, e se instalou aqui e criou uma escola de pensamento extraordinária, especialmente no estado de São Paulo, que fez nascer a chamada Escola Paulista de Direito, que é clássica, da qual são adeptos a esmagadora maioria dos processualistas de hoje, as ideias de Lippmann. E Lippmann criou as condições da ação. As condições da ação são obstáculos que eu preciso vencer, segundo Lippmann, para verificar se eu tenho ou não direito a uma decisão de mérito. Na linguagem do código. Circunstância mudada, agora com alguma adaptação no novo código, porém persistindo a ideia da presença das condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse processual. Então, para ter a minha ação julgada, eu preciso demonstrar que estou legitimado a postular, eu preciso demonstrar que meu pedido é juridicamente possível e preciso demonstrar que eu tenho interesse. Legitimidade, eu sou o titular da relação que alego ser, da relação de direito material. Interesse, eu tenho necessidade de ir a juízo buscar a prestação jurisdicional porque eu não estou conseguindo que a minha contraparte cumpra espontaneamente o direito que tenho. E legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. O que eu quero não está proibido em juízo. Por exemplo, cobrar dívida de jogo é juridicamente impossível no Brasil. Por quê? Porque é uma vedação. Tá? Então, as condições da ação, a partir da ideia da autonomia do direito processual, é que subsistem no nosso código. E, por consequência, nós temos, então, essa ideia do processualismo. Vencido o praxismo, vencido o processualismo, nós chegamos na atual fase, que é da instrumentalidade. Ou seja, o processo é um instrumento de realização do direito material. E se deve, no Brasil, especificamente, o melhor estudo que tem sobre isso é o professor Cândido Rangel Dinamarca, que é um dileto discípulo de Lippmann. E tanto que ele tem esse livro, que, se eu não me engano, a sua tese de cátedra, que é a instrumentalidade do processo, onde o processo é um instrumento de realização do direito material. Bom, eu coloquei para vocês o seguinte, rapidamente. Número 1, praxismo, processo é só procedimento. Processualismo, a fase cultural em que o processo se afirma como ciência autônoma, tanto que eu posso pedir esse divórcio aí contra o senhor. E, finalmente, a instrumentalidade, onde se equilibra a história dizendo assim, olha, eu estou com um direito material violado, ameaçado de violação e preciso realizá-lo. Então, me socorro da jurisdição. Uso o instrumento que é o processo. O novo Código de Processo Civil trata assim. Em que fase o novo processo civil se coloca? Vem sendo debatido na doutrina há algum tempo que há uma nova fase cultural do processo. Alguns
chamam de neoprocessualismo. Outros, com origem aqui no Rio Grande do Sul, na mais qualificada doutrina, chamam de formalismo valorativo. Pessoalmente, eu chamo de instrumentalidade constitucional. Por quê? Porque assim, e isso está estampado agora no novo Código de Processo Civil, um novo propósito para o processo. Preciso fazer uma pequena digressão. Colegas, nós vivemos no Brasil, todos têm notícia disso, chamado períodos de chumbo, ou seja, períodos de exceção onde não havia um Estado democrático. Naquele momento, não se tinha uma Constituição democrática, se tinha uma carta outorgada, seja a Constituição de 67 ou a carta outorgada de 69. Sobreveio a famosa Constituição de 88, que redemocratizou o país. A partir disso, no Brasil, embora já ocorresse no exterior, se passou a constitucionalizar o direito. Se passou a ler o direito com os óculos da Constituição. E não só o direito público, o direito privado. Tanto que um alemão aqui, chamado Heinrich Kohler, se consagrou num ensaio que repercutiu muito no Brasil, intitulado A Constitucionalização do Direito na Alemanha, do direito privado. Pois bem, evidentemente que o ramo do direito público, direito processual, não podia ficar alheio a esta circunstância da constitucionalização do direito. E o direito processual também se constitucionalizou, em sede de doutrina especialmente, e agora, no artigo 1º do Código, que entrará em vigor, com todas as letras, ele diz lá: o processo será interpretado e compreendido conforme os valores constitucionais. Quer dizer, na minha visão, que o processo deixa de ser apenas um instrumento de realização do direito material e passa, antes de tudo, a ser um instrumento de realização dos valores constitucionais. E isto está em absoluta sintonia com a nossa pirâmide da nossa ordem jurídica. Portanto, quando eu me lembro, que coisa curiosa, é uma experiência que às vezes eu conto, quando eu estudei em graduação, a minha faculdade me deu 6 semestres de processo civil, 4 de direito civil e 2 de direito constitucional. O que ela me disse com isso? Ela me disse: o mais importante é o processo civil, depois vem o direito civil e, por último, o direito constitucional. Aí um dia, lá pelas tantas da minha vida, me vi promotor, lá não sei aonde, cidade daí, eu abria, quando chegava o processo na minha frente, a primeira coisa que eu via, vamos ver, abrir o Código de Processo Civil. Se eu não encontrasse solução no Código de Processo Civil, eu ia para o Código Civil. E só extraordinariamente eu ia para a Constituição. Aí um dia, não sei por que razão, eu acordei e disse: isso está errado. Eu acho que eu tenho que fazer uma inversão dessa lógica. Eu preciso saber se essa discussão aqui tem amparo constitucional. Depois, se tem amparo no direito material infraconstitucional. E, finalmente, me preocupo com as questões processuais. Pois bem, agora está estampado. Todo o nosso debate processual começa com o propósito da realização dos direitos fundamentais. Depois eu vou para a disciplina do direito material infraconstitucional e, claro, vou tratar o processo como um instrumento de realização de valores constitucionais. Portanto, ele mudou ideologicamente o seu propósito, que antes estava limitado à realização de direito material. Agora, se nós lermos aqui o artigo 1º, eu vou fazer questão de reproduzir para os colegas, nós vamos ver o que ele diz.
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. É o artigo 1º. A principal baliza está dizendo: vamos primeiro nos preocupar com os temas constitucionais e depois com os temas infraconstitucionais. Portanto, se nós não vivemos uma nova fase cultural, continuamos, pois, na instrumentalidade, o fato é que nós vivemos a instrumentalidade agora com o propósito de realização de valores constitucionais, o que não havia. Era absolutamente distinta esta situação. Pois bem, colegas, então hoje, uma mudança fundamental agora, que vai exigir de todos nós, operadores, é o seguinte: o processo tem que voltar os olhos, botar os óculos na Constituição e, antes de tudo, buscar a realização dos valores constitucionais. Evidentemente, em sintonia com o direito material controvertido. Por isso que nós vivemos uma fase chamada instrumentalidade constitucional. Para alguns, como eu disse, chamada neoprocessualismo. Outros até chamam de neoconstitucionalismo. Então, nós temos uma nova fase cultural do processo, porque temos que manusear o processo, usar do processo, que é esse instrumento, com este propósito, digamos assim, mais presente. Realização de valores constitucionais. Compreendido o processo como instrumento nesta medida, agora nós precisamos mudar a cabeça para saber que eu não estou só querendo examinar a posse. Nós precisamos mudar a cabeça para saber que, ao analisar aquele contrato disciplinado pelo Código Civil, eu preciso saber se não foi violada a boa-fé objetiva, o princípio da confiança, o princípio do equilíbrio, que todos têm fundamentos constitucionais. Mas, mais do que isso, o nosso Código, embora não diga expressamente, ele passa a seguinte mensagem: meus amigos operadores, eu quero dizer que o nosso sistema, que está aí, onde tudo pode ser objeto de discussão jurisdicional, está, se não falido, à beira da falência. E que nós vamos ter que tentar consertar esse problema aí. Eu penso que esse problema seja até mais intenso no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos para a história do nosso povo, nós temos que conhecer a história do nosso povo, nós vamos verificar, assim, na história mais recente, 1835, o que houve em 1835? Revolução Farroupilha, que durou até 10 anos, 1845. 1893, o que houve? Revolução Federalista, onde a grande condecoração era degolar o inimigo. Enfiava a faca aqui e fazia uma degola de orelha a orelha. Depois, tivemos outras revoluções. 23, 35. Nós vivemos como revolução. Agora dizem que não é mais possível matar. Parece que é crime. Então a gente continua com revoluções. Mas como eu não posso mais degolar, eu não posso mais matar, eu não posso fazer mais um monte de coisa que era tão saudável antes, né? Se fazia tudo isso, eu vou para o litígio. Aí eu brigo com o meu vizinho, porque ele construiu assim o assado. Aí eu brigo com não sei quem. Hoje, 47% do movimento contratual no Superior Tribunal de Justiça tem origem no Rio Grande do Sul. A metade do volume de conflitos contratuais são com origem no Rio Grande do Sul. E nós temos uma vocação para o litígio. Como a gente não pode mais fazer revolução, degolar, essas coisas todas, se eu não vou litigar aqui, eu vou lá no Grenal. Vou no Grêmio, vou no Internacional. Eu estou tranquilo que eu vou no Cruzeiro. Estamos lutando lá para sobreviver e tal. Mas continua igual lá também.
Então, meus colegas, o código quer atenuar esse problema e nos passa a seguinte mensagem: a forma mais adequada de resolver os conflitos não é mais através da jurisdição, é sim através da conciliação. Então, o novo código propõe como meta privilegiar a mediação e a conciliação. Esses dias, no meu escritório atual, eu recebi um colega, a gente que é tido por processualista, que olhou para mim e disse assim: eu vim falar contigo porque tu é um litigator. Eu digo: o que será isso? Esse cara está querendo me ofender, não sei bem o que é isso. Aí continuei ouvindo. E aí eu descobri depois, lendo um livro que eu quero recomendar para vocês, de 3 professores da Universidade de Harvard, que é William Ury, Roger Fisher e Bruce Peck. Eles escreveram um livro interessantíssimo que diz assim: Como chegar ao sim. Como chegar ao sim. É um livro de um estudo da Universidade de Harvard, onde eles tentam ensinar técnicas de conciliação, técnicas de mediação. E a primeira coisa que eles ensinam é que quando eu entro numa conciliação, numa mediação, ao contrário do que todos nós pensamos, que eu tenho que sair dessa mediação, dessa conciliação com vantagem. Eu não tenho que sair com vantagem. Eu tenho que sair com uma posição que sirva a todos aqueles envolvidos. E nós nos viciamos até, historicamente, eu vou fazer uma referência aqui, havia um jogador de futebol que fumava o cigarro Vila Rica, e aparecia na televisão. Você sabe que eu gosto de levar vantagem em tudo, por isso eu fumo Vila Rica. Ele entrou em juízo para impedir esse tipo de propaganda, porque ele ficou conhecido como aquele camarada que quer levar vantagem. Está na essência, na raiz da nossa cultura, essa ideia de levar vantagem na conciliação. Não é assim que se faz mediação e conciliação. Mediação e conciliação é a busca de uma posição equilibrada. E esses 3 professores, neste livro chamado Em Como Chegar ao Sim, ensinam, entre outros tantos, as técnicas de mediação. E lá tem um capítulo dedicado, aí eu descobri, ao litigator. E segundo ele, é um advogado que é uma simbiose de advogado com alligator, crocodilo. Ou seja, é aquele advogado furioso, que acha que o conflito e o litígio é fúria, é enfrentamento. Não é assim. Nós somos adversários numa discussão jurídica. Nós não somos inimigos da revolução. Então, nós vamos precisar fazer uma mudança cultural no trato dos nossos conflitos. Porque o código diz: antes do juiz decidir, sentem na mesa e tentem conciliar. Tanto que cria um exército de mediadores e conciliadores que terão que estar habilitados a partir do ano que vem para tratar da mediação e da conciliação. Porque esta é a principal fórmula de solução de conflitos no Brasil de 2016 para frente. Vai acabar o litigator. O código pretende esse enfrentamento. E pretende dizer: todos se habilitem, compreendam a mediação, compreendam a conciliação. Não vão com esse espírito, porque não é assim que se faz. E aí nós temos vários livros, tem o Petrônio que escreveu sobre isso, tem o Paulo Valério daqui do Rio Grande do Sul que escreveu sobre isso. Enfim, acho que todos nós temos que compreender a função da conciliação e da mediação. Porque esta agora, sim, é a forma principal de resolução dos conflitos. Eu não vou para a audiência para realizar instrução, audiência de instrução, julgamento, etc., sem antes ter passado pela mediação.
E eu teria audiências de mediação e conciliação tantas quantas se entenderem necessárias para resolver o conflito. Hoje, nós sabemos que a mediação tem sido bastante eficiente, mas a proposta do novo código é privilegiar claramente a mediação e a conciliação, em detrimento do conflito. Porque do jeito que está, eu acho que é uma questão de tempo estourar, se é que já não estourou. Não é possível que tudo vire conflito. Para os advogados é uma maravilha trabalhar no Brasil de hoje. Por quê? Porque é mercado de trabalho. Mas será bom para a sociedade? Então eu acho que nós teremos que nos habilitar como profissionais a saber lidar com a mediação. Mediação conduzida pelo Poder Judiciário, com profissionais de mediação, com profissionais de conciliação. Não estou falando do juízo arbitral que todos conhecemos, que também é uma solução. Ou seja, a ideia é esvaziar os tribunais para permitir que aquelas causas, sim, com representatividade por X, Y, Z, sejam deliberadas pela jurisdição. Mas quando nós tratarmos de direitos disponíveis, passíveis de negociação, ok, vamos tentar a mediação. Então, nós vamos ter que mudar culturalmente o nosso comportamento, sabendo que não há mais espaço para o litigator, o advogado furioso, que é essa mistura de crocodilo com advogado, o famoso litigator. Outra questão importante, outro vetor fundamental do processo é a seguinte: logo que eu comecei minha vida, isso foi marcante para mim, porque essas coisas que a gente faz logo no início da atividade profissional, a gente não esquece. Né? Uma vez eu entrei na Justiça do Trabalho com 4 reclamatórios, assim, 4 situações idênticas, na minha primeira encarnação do advogado. 3 tiveram uma solução, e uma solução diversa. 3 eu venci com toda tranquilidade, e uma perdi. O perdedor olhou para mim e disse assim: o que houve com a minha, doutor? De nada. Caiu no juiz errado. Então, hoje, nós temos uma opção ideológica, onde há uma absoluta independência do juiz para decidir como quer. Existem alguns sinalizadores, a lei, a jurisprudência, a doutrina, mas ele não está, embora devesse estar, ele não está adstrito à tradição jurídica. Esses dias, professor Longo, vem aqui sentar do meu lado, por gentileza. Professor Longo, querido amigo, companheiro aqui. Eu já estou atrasado, não? Senta aqui do meu lado, por favor. Senta aqui, Longo. Esse é o professor Luiz Antônio Longo. Foi meu professor durante muitos anos. Tá? Senta aqui do meu lado. Fica aqui, depois eu vou te fazer perguntas. Longo é um querido amigo, parceiro de muitas lutas aí. Eu não vou dizer quanto tempo eu sou teu aluno. Estou falando sobre o setor. Estou agora falando sobre o problema que eu vou tratar do prestigiamento de posições consolidadas. Então, o que ocorreu comigo também esses dias, às vezes é para o bem, às vezes é para o mal, essa liberdade que o juiz tem. Esses dias eu me saí vencedor numa questão que eu discutia na Justiça Federal, que eu tinha que ser perdedor. Porque o Supremo decidiu contrário à tese na área tributária que eu defendia. Mas aí caiu para um juiz que disse assim, abriu a sentença dele, e eu não critico isso, porque hoje o sistema é esse. Ele disse assim: olha, o ser humano erra. É verdade. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu esse tema, IPI, que é crédito prêmio, uma história técnica, errou.
Portanto, eu não desconheço a posição do Supremo, mas acho que o autor tem razão por tais e julgou favorável a mim. Talvez eu me tornasse o único vencedor no Brasil sobre o tema. Porque ele tinha uma convicção determinada naquele tema, embora o Supremo tivesse decidido. Mas como é que eu vou viver com essa insegurança? Onde a mais alta corte do país decide algo, e aí o juiz da minha querida Erval do Sul, onde eu comecei minha vida como promotor lá, que deve existir ainda, Erval do Sul, não sei, não foi mais lá, mas eu acho que está lá ainda, decide como quer. Interpreta a lei como quer. Considera ou desconsidera as decisões dos tribunais. Pois bem, o Código sensível a esta insegurança jurídica, ele promove aquilo que eu tenho chamado de uma verdadeira comunalização do direito da civil law. Nós sabemos que nós, no mundo ocidental, vivemos em dois sistemas distintos. Civil law, que é aquele que tem lei, e common law, aquele que prestigia o precedente. Ou seja, o direito se forma a partir, grosso modo, a partir do comportamento dos tribunais. O que se percebeu, com toda clareza, é que o nosso sistema, pela absoluta autonomia do juízo, ele gera insegurança jurídica. Porque eu posso ter posições consolidadas e o juízo desconhecer. Então, nós fizemos, ainda que timidamente, nós desenvolvemos institutos para prestigiamento de posições consolidadas. Num movimento assim que eu apelidei de comunalização. Não quer dizer que o nosso direito da civil law vai mudar para common law, mas nós estamos pegando sintomas da common law e trazendo para cá e criando um sistema de precedentes obrigatórios, onde o juízo terá que respeitar determinadas decisões. Isto para prestigiar o valor constitucional, lembrem que eu falei, da segurança jurídica. Eu preciso saber, mais ou menos, onde eu estou metido. Cada vez que alguém aparece no escritório ou me pergunta sobre algo, o que o senhor acha? Eu digo, a minha resposta sincera é a pior sob o ponto de vista comercial. Não sei. Mas como que o senhor não sabe? Eu não sei porque eu não sei. O senhor quer saber? Eu vou lhe dizer. Nós temos 19 hipóteses. A primeira é assim, a segunda é assada, a terceira é assim, Por quê? Porque hoje os resultados, é difícil ter uma previsão segura. Então alguém medianamente responsável não pode assegurar nada. Hoje. Então nós adotamos aqui uma série, digamos assim, de providências que tem por hábito, tem por propósito consolidar, prestigiar, melhor dito, posições consolidadas, através da edição, evidentemente, de súmulas vinculantes, através dos chamados precedentes nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, através do julgamento de recursos repetitivos, onde as decisões terão caráter vinculante. Ou seja, vinculo os juízos de grau de hierarquia inferior. Então, um dos propósitos da revisão do novo código é exatamente esse. Tentar oferecer um pouco mais de segurança jurídica. Como? Criando estes mecanismos que já estão no código e outros que com certeza virão, basta que a gente os descubra, para prestigiar posições consolidadas, a fim de que se possa ter uma convivência um pouco mais segura nas nossas soluções jurisdicionais. Porque hoje nenhum juiz está vinculado a nada. Nem a lei. Embora devesse estar. Outro propósito, outra diretriz fundamental do nosso código é de racionalizar a prestação jurisdicional.
O Rio Grande do Sul, esses dias eu fui na Assembleia Legislativa, fui numa palestra, fui lá fazer uma palestra e assisti uma palestra, porque era um evento tipo que nós estamos tendo aqui, e tinha um promotor da Bahia que estava palestrando exatamente também sobre o novo código. Ele usou uma frase que eu achei tão curiosa. Ele disse assim: imagine o que vocês quiserem imaginar. Eu asseguro que na Bahia tem precedente. Então, eu achei curioso, mas como ele é da Bahia, ele que conhece lá, eu quero dizer assim, o Rio Grande do Sul sempre tem precedente quando nós tratamos do tema formas e hipóteses de conflito. Nós fomos abarrotados por uma discussão judicial que envolveu as chamadas privatizações da CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Eu comprei um telefone e, face à natureza jurídica do telefone, eu, para ter o telefone, tinha que comprar ações da companhia. Mas eu queria o telefone, eu nunca tive pensado em ser investidor. E alguém inventou a seguinte situação: não, agora que privatizaram, eu quero receber o valor das ações que eu tinha correspondente à minha linha telefônica. Então, o meu telefone vale R$150 mil, é o que eu quero receber. Porque as ações tiveram tal valorização. Eu não estou nem discutindo mesmo. Eu quero dizer que isso virou 200 mil ações no Foro de Porto Alegre. E tiveram, muitos enriqueceram com isso. Outros não. Uns venceram, outros não venceram, seja lá que fim levou. Só sei que durante anos os juízes estiveram ocupados com isso. E todas as ações têm um único fundamento jurídico. Agora, fiquei sabendo, existe o Serasa positivo. Né? Serasa positivo. Ou seja, prestam informações sobre a minha pessoa, se eu sou bom ou mau pagador, porque eu sou bom pagador. Hoje, no Foro de Porto Alegre, tem 100 mil ações discutindo esse tema. 100 mil. Me foi dito pela corredoria. Não é possível que essas ações de potencial massivo continuem privando o jurisdicionado de ter a sua ação olhada com atenção. Então, o que acontece hoje para quem opera? Face esse volume atordoante de demandas, lamentavelmente o nosso juiz não tem mais tempo para dar atenção ao meu processo lá, que está lá e pode ser, e é grave, para mim é grave, tanto que virou um processo, porque ele tem 100 mil demandas idênticas para julgar. E está lá no mapa que ele tem que prestar conta, o juiz presta conta também. Preciso julgar tantas por mês, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Pois bem, se criaram então, ou se criou, mecanismos para enfrentar esse problema, como é esse, que inicialmente se chamava incidente de coletivização, e que agora veio para cá com incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu, pessoalmente, considero saudável que uma demanda decida 300, 500 ou 100 mil. Por quê? Porque do jeito que está, eu sei que não está bom. Vai melhorar? Acredito que possa melhorar. É perfeito? Claro que não. Mas nós precisamos enfrentar a demanda de massa. A demanda de massa talvez deva ser julgada, a tese jurídica, pelo colegiado uma única vez. Depois cada um vai cuidar dos seus detalhes internos. Mas me parece saudável. Por isso se criou com o propósito de racionalizar a prestação judicial, ampliando sua área de eficiência, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, esse julgamento de recursos repetitivos e outros mecanismos assemelhados, para fazer frente à industrialização das demandas. Então, penso que seja uma iniciativa positiva. Vamos ver o que acontece. O código. Que coisa louca isso. Ele se preocupou e nasceu a comissão
preocupado com uma circunstância específica, morosidade da prestação judicial. Todos perguntam, deve acontecer contigo isso também, Longo, quanto tempo vai demorar meu processo, doutor? Eu sempre respondo, olha, só Deus sabe. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina, e muito menos como termina. Isso é uma resposta ruim para o profissional, né? Mas essa é uma realidade. Então, o código também, mas aí eu acho que ele foi tímido, tentou enfrentar a morosidade da prestação judicial. Que se eu perguntar aqui, o pipoqueiro está vendendo pipoca na saída, ele sabe que entrar em juízo é uma tortura. Quanto tempo demora um processo? Né? Então, se adotou alguns mecanismos de enfrentamento da morosidade, do tipo supressão de recursos. Então, não teremos mais recurso de agravo retido. Não teremos mais embargos infringentes, ainda que exista uma medida aparente assemelhada aos embargos infringentes. Se suprimiu instâncias internas, do tipo juízo delegado de admissibilidade. Agora, eu posso afirmar para vocês, isso por si só não vai resolver. Vai ajudar? Vai, mas não vai resolver. Nós vamos continuar com o problema de morosidade. Mas no contexto, com os mecanismos de supressão de instâncias, de supressão de recursos, de uso de demandas repetitivas, etc., acho que nós vamos ter uma certa melhora. Mas longe do ideal. Por quê? Porque eu quero registrar para vocês o seguinte: vocês vão receber vários processualistas aqui, vários professores para tratar do assunto. Eu quero me antecipar para dizer que nós não podemos nos frustrar com o novo código. Por que nos frustrar? Ele não é a panaceia de todos os males. Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Por quê? Porque todos os nossos problemas não são processuais. Ele tentará resolver, no plano processual, alguns problemas. Mas os nossos problemas da morosidade não são só processuais. O doutor Longo consegue examinar 10 processos por dia, eu consigo examinar meio. Por quê? Porque eu sou mais demorado, é uma idiosincrasia, o Longo é mais expedito. Então existem circunstâncias humanas que contribuem para a morosidade. Basta olhar. No interior aparece muito isso. Eu não sei se tem alguém do interior aqui, mas nas cidades do interior a gente conhece as varas. Terceira vara o juiz toca, na segunda vara o juiz não anda. Essas coisas assim são que estão fora do controle. Estão fora do controle e não são processuais. Existem, às vezes, até componentes ideológicos nas legislações. Sabe que eu nunca vi, eu verifiquei agora a prova provada, ou como dizia Cardelucci, a verdade verdadeira, numa expressão pleonástica. Bismarck dizia o seguinte: se o homem soubesse como se fazem as salsichas e as leis, ele não comeria salsicha e teria dúvidas sobre o cumprimento de leis. Olha o que nós estamos vendo aqui agora, essa denúncia que apareceu nos jornais, que se compram medidas provisórias para beneficiar setores. Quer dizer, a lei sendo elaborada por razões com nenhum fundamento social, apenas para beneficiar este ou aquele. Eu sempre soube que foi mais ou menos assim, mas não sabia que se comprava do jeito que se comprou, segundo se alega por aí. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes questões ideológicas permitem a adição de determinada disciplina que atrasa. Isso não tem nada a ver com o processo. Então, eu acho que essas medidas que estão aí vão ajudar um pouco, mas não vão resolver. Mas já é uma tentativa razoável, essa de supressão de recursos que não tem sentido e supressão de instâncias também absolutamente despropositadas, tais como o juízo delegado de admissibilidade para exame dos recursos especiais extraordinários. E agora, um novo vetor do nosso código, também eu considero muito saudável e aplaudo intensamente o que foi feito. Olha, deixa eu dizer para vocês,
a frase não é minha, a frase é do nosso amigo Araquém. Operar o processo hoje é tão complexo como pilotar um Boeing de última geração. O processo não pode ser assim. O processo precisa ser simples. Eu não preciso ter 122 botões para decolar voo. Quem já teve a experiência, a desagradável experiência de deduzir um recurso extraordinário ou um recurso especial, vai ver o volume de dificuldades que se tem para que um recurso desse seja examinado. Eu preciso lidar com a Constituição, com o Código de Processo, com o regimento interno do Tribunal Destinatário, com as súmulas, que são várias, e às vezes com exceções desconhecidas, que são verdadeiras armadilhas postas para que a gente sucumba. E uma dessas armadilhas é escandalosa, que é a chamada jurisprudência defensiva. O Superior Tribunal de Justiça, pressionado, abarrotado pelo volume de processos, a meus olhos, por vezes, nega a jurisdição. Ele está lá para resolver, para prestar jurisdição. Ele não estava lá para encontrar problemas, ele está lá para resolver problemas. E o que ele faz? Neste recurso especial, a folha 8.224 da Xerox feita não está clara. Portanto, não tenho condição de compreender o processo, embora as outras 15 mil folhas estejam lá. O fulano, no recurso, eu sei que tem o eletrônico agora, estou falando do físico. Fulano, no recurso, preencheu a guia dizendo que era 01, quando na verdade é 02. Portanto, digitou o número errado e, por consequência, não conheço o recurso e eu julgo deserto, porque faltou 0,01 centavo de diferença remuneratória entre um recurso e outro. Essa é uma jurisprudência desenvolvida para não julgar. A função do tribunal é julgar. Pois bem, o novo Código percebeu este comportamento que eu compreendo é estado de necessidade. Eles não têm condições de enfrentar esse volume de trabalho. Então, quando o superior, especialmente eu sou um crítico do superior nesse aspecto, ele, quando se percebe que é possível extinguir um processo sem exame de mérito, o pessoal chega a esfregar as mãos. E tem menos um aqui. Não é para isso que existe o juiz. O juiz está lá para julgar o conflito. E ele deve buscar a todo custo julgar o conflito, superar dificuldades formais que existam. Mas se criou a jurisprudência defensiva contra o jurisdicionado e a favor da administração dos tribunais. Completamente errado. Pois o novo Código percebeu isso e estabeleceu lá disciplina legal, especialmente no artigo 1007, parágrafo 7, 1029, parágrafo 3º, 1029, parágrafo 3º, em especial, permitindo que os tribunais, especialmente o Superior e o Supremo, defiram oportunidade para a correção de erros formais, desde que não sejam graves. O conceito de gravidade, a jurisprudência vai entender o que é grave e o que deixa de ser grave. Mas eu, pessoalmente, acho que o preenchimento equivocado de uma guia não é grave. Não pode obstaculizar o conhecimento de um recurso. A ausência de uma peça, para mim, não é grave. Não pode obstaculizar o conhecimento e o julgamento de um recurso, para o bem ou para o mal. Eu acho que o tribunal precisa compreender definitivamente, embora o volume de trabalho está lá, que ele está lá para resolver conflitos. Não para identificar erros dos operadores. Porque as partes não têm nada a ver com esses erros formais dos operadores. Mas tu contratou o Longo porque tu tem dinheiro, contratou o Sérgio Porto, que é burro, e foi lá e cometeu esse erro. Certo. Mas o tribunal tem que estar sensível, e eu escrevi um ensaio sobre isso,
que atrás do conflito existem seres humanos como regra. E que o processo precisa ser humanizado. Ele não pode ser considerado mais um número na conta. Há um conflito ali que precisa ser resolvido. Mesmo que contra o autor ou contra o réu, ele quer resolver. Eu quero saber se eu tenho direito ou não tenho. Pois bem, então o Código parece que andou atento a isso e criou essa possibilidade de correção de erros formais, desde que não sejam graves. Observe. Vai dar uma discricionariedade para o tribunal, mas acho que vai atenuar esse mal que tem sido a jurisprudência defensiva. Também o Código tratou de inibir recursos infundados, criando a sucumbência recursal. Estou olhando para o relógio agora já. Sucumbência recursal, embora sob o rótulo da sucumbência recursal, que é o seguinte, sob o rótulo, melhor dito, do aumento de trabalho, ele criou a sucumbência recursal. O que é isso? Se tu quiser recorrer, recorre. Agora, se tu perder de novo, a sucumbência será majorada. O fundamento seria corporativo da OAB, no sentido de que, como se eu para obter a sentença de primeiro grau, eu trabalhei X, e para obter a confirmação da sentença eu tive que obter X mais 1, então tem que ser majorada a sucumbência do perdedor. Então existiu a sucumbência recursal sob o fundamento de que o aumento de trabalho tem que provocar um aumento de remuneração. Entretanto, não é esse o fundamento ideológico. O fundamento ideológico é o seguinte: amigo, tu quer recorrer infundadamente? Recorre. Mas se tu recorrer, tu vai ter a sucumbência majorada. É para tentar inibir os famosos recursos infundados. Hoje a gente conhece os mecanismos, tem multa daqui, multa dali, para certas situações, porém é mais um componente para fazer com que se reflita um pouquinho se eu devo ou não recorrer, quando evidentemente o direito não me socorre. Aqui uma coisa que vai dar outro vetor do código, que vai dar muito pano para manga, usando essa expressão, é que o código veda a motivação genérica e abstrata. Ele exige motivação vinculada e concreta, vedando a simples reprodução de dispositivos legais ou qualquer ato normativo e, especialmente, o uso de conceitos indeterminados. Acabou a festa de que é razoável o quê? Só um pouquinho. Por que é razoável aqui? E o que o senhor entende por razoável? Ou seja, essa motivação para o juiz é um pavor, porque ele vai ter que justificar cada ato, cada manifestação que vai produzir no processo em nível de decisão. Para as partes, ele terá que esclarecer por que ele considera razoável e quais os vínculos que isto tem com a causa, quando ele cita a súmula tal, a lei tal ou o ato normativo tal. Então, essa nova disciplina da motivação vai exigir maior reflexão. Por quê que isso está acontecendo? Pela industrialização da demanda, onde todos nós, num clique, apresentamos uma inicial. E num outro clique, o juiz julga a causa, sem ninguém conhecer, nem o advogado que propõe e nem o juiz que julga a causa que está julgando. Então, a forma que se encontrou de humanizar a discussão é endurecer a disciplina da motivação. Acabou a festa dos conceitos indeterminados. Eu preciso pontuar tudo especificamente
E de modo objetivo, como isso repercute na causa e por que eu estou me posicionando desse ou daquele modo. Outra opção do código foi vedar privilégios no julgamento. Por que vedar eventuais privilégios no julgamento? Há hoje uma disciplina cronológica. O processo que foi concluído primeiro deve ser julgado primeiro. Então, a ideia foi evitar que o juízo escolha o processo que quer julgar ou privilegie esta ou aquela demanda. Então, a ordem agora é cronológica, para o bem e para o mal. Eu me lembro, logo que eu assumi como promotor, eu recebi, além da minha cidade que eu fui determinado, minha comarca que fui determinado que eu assumisse, havia uma comarca em Porto Alegre que estava em crise aqui na grande Porto Alegre. E aí, Vassoura Nova é uma beleza, o pessoal manda fazer isso, manda fazer aquilo, aí eu digo, olha, tu vai para a comarca tal, mas passa no caminho, na cidade tal, e escolhe 200 processos para ti, pega 200 e leva. E eu comecei a me amarrar. E na hora de ir embora, fui lá e fui pegar meus 200. Era na área criminal. Fui lá, eu fui o último a chegar lá. Só tinha abacaxi. Só que ninguém queria ver. Por quê? Quem foi antes lá escolheu lesãozinha corporal, coisinha boba, despejo de folga de pagamento e tal. E eu cheguei lá, sobrou 200 abacaxis. Paguei, ganhei minha experiência naquela oportunidade. Agora, hoje o que se quer fazer é o seguinte: está concluso, é o primeiro que tu julga. Por que eu digo que é para o bem e para o mal? Porque existe processo que o juiz pode julgar na audiência, já tem posição firmada, já está esclarecido, enfim, já está pronto. Ou ele já julgou 10 iguais, 20 iguais. Não tem maior reflexão. Existem outros, não, precisa muita reflexão. Só que ele não vai mais poder escolher, ele terá que julgar conforme ordem cronológica de conclusão. Isso fará com que, em alguma medida, se chegar no colo dele um processo mais complicado, que ele precisa de maturação, isso vai trancar a pauta de julgamento e vai acumular outros processos. Então nós vamos ver o que vai acontecer aí no nosso comportamento do dia a dia forense. Só que o nosso código, com todas as letras, diz: ordem cronológica, sob pena de responder administrativamente pela violação da ordem cronológica. Ou seja, eu vou lá, porque ele está obrigado a publicar, assim, recebi os seguintes processos hoje, tais. Opa, ele julgou um que ele recebeu depois, responde lá no seu órgão correcional por ter feito isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a proposta do código é disciplina cronológica para impessoalizar o julgamento definitivamente. Outro vetor do código: teoria do ônus dinâmico da prova. Essa aqui é outra mudança que vai ter na cabeça de todo mundo. Por quê? Só relembrando, o que é a teoria do ônus dinâmico da prova? Nós temos a distribuição objetiva do ônus da prova, que é, no artigo 333 do atual código, compete ao fato constitutivo do direito, a prova é do autor. Os fatos distintivos, modificativos ou impeditivos, compete ao réu. É assim a distribuição do ônus da prova. Autor, ou tu prova, ou tu não vai levar. A teoria do ônus dinâmico é um pouquinho diferente da inversão que há no chamado Código de Defesa do Consumidor. Porque ela permite que o juiz avalie qual das partes tem melhores condições de produzir a prova. E se ele entender que é A e não B, ele demanda aquele aprovado. Porque a teoria do ônus dinâmico da prova, que tem origem no direito argentino, e é uma importação que a doutrina vem fazendo para o Brasil há alguns anos, é isso. Prova quem tem melhores condições de provar. Então, a regra é o ônus estático da prova. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Compete ao réu
a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, dependendo, tem um parágrafo lá, das condições X, Y, Z, o artigo 373, parágrafo 1º do novo Código, permite que o juiz mude esta regra. Dizendo, aquela prova, quem vai produzir é o autor, aquela outra é o réu. Não é uma inversão genérica, ele vai escolher face às características da demanda. É bem verdade que o Código de Processo Civil estabelece um artiguinho novo, dizendo o seguinte: ninguém pode ser compelido a produzir provas contra si. E, incoerentemente, no que diz respeito à prova documental, o mesmo Código diz: o juiz poderá adotar todas as medidas coercitivas que entender adequado para a obtenção de determinada prova. Portanto, nós adotamos aqui não apenas a teoria do ônus dinâmico, como também, e aqui é uma nova compreensão também que traz o novo código, que no processo adversarial, que é o nosso adversarial do diálogo, se deu poderes inquisitoriais para o juízo. Tanto que nós fortalecemos os poderes inquisitoriais do juízo, deferindo a ele, no artigo 139, inciso 4º, a possibilidade de adotar todas as medidas necessárias para assegurar eficiência à ordem judicial, sejam estas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. O juiz poderá exercer com mão de ferro a busca da prova, diferentemente do que hoje está posto aí. E para arremate final, mais duas coisinhas, meus doutores, muito rapidamente. Nasceram os negócios procedimentais, que a doutrina vem chamando equivocadamente de negócios processuais. O que são os negócios procedimentais? Quando posto em causa direitos disponíveis, grosso modo, eu posso, ao contrário do que hoje se disciplina, eu posso simplesmente negociar um procedimento apropriado para uma demanda, se ela vier a ocorrer. Hoje, por exemplo, eu num contrato posso contratar o juízo arbitral. Eu digo, olha, se houver demanda, nós vamos para o juízo arbitral. O que eu vou poder fazer num contrato? Olha, se houver demanda nesse contrato aqui de compra e venda, não sei do que, nós vamos fazer o seguinte. Número 1, o prazo de contestação será de 97 anos. O prazo de recurso será de 115 milênios, e assim sucessivamente. Eu posso disciplinar o procedimento, para o bem e para o mal. E estes negócios procedimentais podem ser feitos na fase pré-jurisdicional, bem como na fase jurisdicional. Eu posso, digamos assim, mudar o que está posto na lei por negócio das partes. Sobre a questão procedimental, embora tenha uma brincadeira assim, mas eu poderia trazer instrumentos que alterem a duração razoável do processo, porque eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho os prazos processuais agora, os 15 dias, por exemplo, no judicial, que eles estão previstos ali nos dias. Eu posso estender o prazo? Pode. Se o direito a ser debatido é disponível, é um contrato que tu faz. Tu vai poder negociar o procedimento. Tu vai poder negociar como adequadamente se entender. Hoje se sabe que o rito é de ordem pública e é indisponível. Os negócios procedimentais, que estão aí disciplinados, é artigo 190, né? Eles dizem que eu posso dispor sobre o procedimento. Se o procedimento fala em 15 dias úteis, eu posso mudar para 30 dias úteis. É negócio procedimental. Nós vamos ter que aprender um pouco com isso, a gente não sabe lidar com isso ainda, né? Mas essa possibilidade está aberta. Quais os limites? A jurisprudência vai dizer. Se eu vou poder transformar para 15 dias corridos o que a lei diz que são úteis. Eu penso que, como está posto, sim.
desde que posto em causa direito disponível. Evidentemente, isso não se estende para direitos indisponíveis. Né? Porque como é que está se vendo isso? Como se fosse um negócio. Como se fosse um negócio. É um negócio que eu estou fazendo. Estou fazendo um contrato que terá a seguinte disciplina, inclusive se tornar controvertido. Faz parte do negócio jurídico disciplinar a discussão do negócio. Vamos ter que aprender um pouquinho sobre isso, né? E o 190, vamos ler aqui para te ver. Quer ver? Dividir o 190. É curiosíssimo isso, gente. 190. Versando o processo sob direitos que admitem autocomposição, que é aqueles que são disponíveis, portanto eu posso resolvê-los, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes e durante o processo. Então é uma redação ampla que eu acho que vai permitir tudo que é negócio sobre o procedimento, desde que direito passível de composição, desde que direito disponível, portanto. Tá? Agora, extensão, não sei lidar. A jurisprudência é que vai consolidar isso aí, dizendo, lá pelas tantas, o juiz vai entender, olha, isso aqui não é pertinente nesse tipo de causa, porque o juiz terá o controle, digamos, da licitude disso, né? Ele que vai ver, não, peraí um pouquinho, não está muito adequado, tal, acho que então homologo, não homologo, aceito, não aceito, mas as partes poderão negociar isso. Inclusive suprimindo instâncias? Pois essa é uma pergunta que eu lhe responderia da seguinte modo. A sua pergunta é muito importante a meus olhos. Posso suprimir instâncias? Vamos lá. Eu estou confortável para responder o que eu vou responder. Eu diria não. Por quê? Esse livro que vocês ganharam de presente da VoxLex aí, que é Cidadania Processual, ele traz a seguinte mensagem. Ninguém entra desamparado em juízo. Todos nós entramos em juízo protegidos por uma série de garantias constitucional-processuais, que são a motivação, a publicidade, o duplo grau de jurisdição. Então, eu que tenho essa posição, que a garantia do duplo grau de jurisdição é garantia constitucional, lhe respondo não, porque eu estaria suprimindo um direito fundamental. Para o Longo, que eu não conheço a posição, mas eu desconfio que ele esteja de acordo com o Marinoni, sim, porque não é garantia constitucional, é garantia infraconstitucional. Está na linha da infra ou da... Eu acho que pode suprimir. Então, viu? Data máxima venda do mestre. Viu? Então, é assim. Nós temos esse conflito hoje na doutrina. Não é garantia constitucional, posso suprimir. Se for garantia constitucional, não posso suprimir. Então, a minha resposta, não. A resposta do Longo, sim. É no procedimento, eu posso renunciar. Tá? Então, nós vamos ter que aprender tudo isso. Tá? Meus colegas, e finalmente, uma coisa que para mim é terrível, que eu odeio, mas o Código fez, e eu não tive forças para resistir. Ele quer buscar, isso é irrecusável, a consolidação absoluta do processo eletrônico, que é um inferno. Então ele adotou lá uma disciplina que em curto espaço de tempo todos nós teremos que ser cibernéticos. Processo eletrônico, lá em Erval do Sul, onde eu comecei, vai ter que ter estrutura para os advogados poderem praticar os atos, estrutura estatal. E para o juiz, para o promotor e para todo mundo. Né? Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas essa é uma opção clara do código. Vamos acabar com o papel. Ontem eu almocei com o Araquém, e o Araquém me disse assim para mim, brincando comigo. O Araquém é um colega nosso que muitos conhecem, grande jurista, extraordinário amigo, assim, estou escandalizado. Mas o que houve? Dizem que teu escritório não tem papel, não tem nem livros. Eu digo, é verdade. Eu não tenho mais papel, nem livros. Estou tudo na minha casa.
Mas nós estamos caminhando para isso. Tudo virtual. Né? Com as dificuldades desses sistemas aí que nós vamos ter que aprender. Porque me disseram esses dias, eu não tenho esse número porque eu não pesquisei, que nós temos 70 e poucos sistemas distintos na ordem judiciária no Brasil. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul não fala com o Estado do Rio Grande do Norte. O federal não fala com o estadual. Santa Catarina tem outra disciplina, porque até nas cidades lá tem alguma coisa diferente. Então, eu não sei quando nós vamos uniformizar isso. Eu só sei o seguinte, todos nós vamos ter que estar em condições de apertar os cliques lá. Como eu sou um cara que eu gosto do papel, eu estou com dificuldades nisso, né? Mas vou ter que me adequar a essa nova realidade, que é a proposta da consolidação dos procedimentos eletrônicos. E acho que em curto espaço de tempo nós não vamos ter mais papel do jeito que a gente está tendo. O Superior Tribunal de Justiça é tudo eletrônico hoje. Por exemplo, recurso, etc. E vocês precisam ver o que acontece. Alguém me disse, Longo, no passado, que o advogado, os prazos do advogado são sempre 24 horas. Por quê? Porque a gente tem 15 dias para contestar e vai. Aí chega no último dia, senta para fazer. Quando chega às 6, 7 horas da tarde, do último dia do prazo, a gente entra no sistema e o sistema diz não, o suicídio é um dever. Então, meus amigos, o processo eletrônico vai nos trazer grandes emoções. Isso me faz lembrar duas coisas na vida. Há muitos anos atrás eu fui ao Rio Grande do Norte. E lá cometi a imprudência, eu estava com meu filho mais velho, de passear de buggy nas dunas. E o camarada que estava no bugueiro, ele disse assim: doutor, o senhor quer o passeio com emoção ou sem emoção? Eu acho que eu vou querer com emoção. E aí ele largou aquele buggy duna abaixo, mas não de frente, de lado. Ele disse: vai virar, eu vou correr, é certo? Pois bem, então eu nunca mais me esqueci dessa história com emoção e sem emoção. Quando eu fui fazer meu concurso de doutorado, como todo doutorando, a gente apanha muito na banca. E aí tinha um professor que, como toda banca de doutorado, que resolve ser mais duro. E estava discordando e batendo em mim, feito um louco, e eu me defendendo, aquelas coisas normais. E eu, quando não tinha mais saída, porque ele discordava do tema central, né, eu digo: professor, tem duas coisas, ou duas formas de a gente fazer doutorado. Ele me olhou. Com emoção ou sem emoção. Eu escolhi fazer com emoção. A minha tese é ousada. Aí ele olhou: não, então tá bem, então o senhor está aprovado. Gente, muito obrigado, estou à disposição e para as perguntas.